Estudando o Evangelho. Martins Peralva. Prefácio. Mas eu vos digo a verdade, convém a vós outros que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu o enviarei. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Jesus. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Allan Kardec. A passagem de Jesus pela terra, os seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis, e a sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje ele preside aos destinos do globo em que viveu, amou, sofreu. Leon Denis. Irradiemos os recursos do amor, através de quantos nos cruzam a senda, para que a nossa atitude se converta em testemunha do Cristo, distribuindo com os outros consolação e esperança, serenidade e fé. Bezerra de Menezes. O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Emmanuel. Para cooperar com Cristo, é imprescindível sintonizar a estação de nossa vida com seu Evangelho Redentor. André Luiz. Aprimoramento do raciocínio, na Terra, é base da evolução de que os povos se glorificam. A escola, definida como sendo a cultura do cérebro, desde o alfabeto à especialização acadêmica, é o cérebro da cultura. Especulações religiosas, realizações científicas, preceitos filosóficos e experiências artísticas devem-lhe os fundamentos. Tudo o que brilha nas construções da inteligência é fruto do estudo. Colombo foi o descobridor da América, entretanto, não alcançou o próprio destino sem os apontamentos de Perestrelo. Newton enunciou os conhecimentos da atração universal, mas inspirou-se nos princípios de Kepler. Hélène Keller, cuja alma descongariou o respeito da humanidade, não venceu as sombras que lhe envolviam o campo dos sentidos sem o concurso da professora que a seguiu, passo a passo. Assim também, no burilamento da alma, é indispensável conhecer o bem, para que os ensinamentos do bem nos aperfeiçoem a vida íntima. Nós, os espíritos vinculados com Allan Kardec ao cristianismo puro, não podemos prescindir do contato com o Divino Mestre, através das lições com que nos dirige a renovação para as esferas superiores. Estudemos, pois, o Evangelho. É o apelo que formulamos no limiar deste livro que consubstancia o valioso esforço do companheiro que o produziu nas lavras luminosas da inspiração. E qual aconteceu em nossas primeiras páginas de comentários simples da Boa Nova, aqui repetimos, com o apóstolo Pedro, que nenhuma palavra da Escritura é de interpretação particular. Emmanuel, página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Introdução. O objetivo que nos levou em 1957, ano do centenário, à elaboração do Estudando a Mediunidade, que mereceu confortadora acolhida dos nossos estimados confrades, inspira-nos também, agora, neste novo trabalho, Estudando o Evangelho, à luz do Espiritismo. Esse objetivo é o de servir, com sinceridade e amor, a causa do Evangelho e do Espiritismo. Cristianismo e Espiritismo nos têm enriquecido e felicitado os dias da existência física, ensinando-nos o respeito a Deus e aos nossos semelhantes, bem assim induzindo-nos a amá-los, o que nos põe na condição de pessoa altamente devedora, tanto a um, quanto ao outro. Sentimos a necessidade de esclarecer aos companheiros que, porventura, vierem a ler o Estudando o Evangelho, que lhes não comparecemos à presença na leviana atitude de quem se julga em condições de explanar, exclusivamente para outrem, as redentoras belezas da Boa Nova do Reino. Comparecemos, sim, envergando, conscientemente,
o esfarrapado uniforme de nossa indigência espiritual, muito maior, infinitamente maior do que as nossas limitações materiais. O mais correto, em verdade, seria afirmarmos que os 58 capítulos que constituem o livro, elaborados, alguns deles, sob a cariciosa envolvência de almas delicadíssimas, destinam-se, especial e primordialmente, a nós próprios. É imprescindível ressaltar que, se nos falece o direito de escrever sobre as verdades cristãs pensando, apenas, nos outros, o que traduziria imensa vaidade e ridícula insensatez. Assiste-nos, inegavelmente, o universal direito de estudá-las e de comentá-las, segundo o nosso entendimento. De meditar e escrever em torno delas, visando a convertê-las, sobretudo, em alimento para nossa alma ansiosa por evoluir. Conforme se deduz do título, Estudando o Evangelho à luz do Espiritismo os temas por nós apreciados trazem, como não podia deixar de ser, a marca de nossa abençoada doutrina espírita. Doutrina de esclarecimento, que tem sido luz em nosso caminho. Doutrina de redenção, que nos tem amparado a fragilidade. Doutrina de renovação, que nos tem apontado rumos mais certos, reajustando-nos, convenientemente. Em cada frase, em cada conceito, pobremente expostos, reconhecemos, encontrar-se-á, assim o desejamos, aquela substância doutrinária que torna a mais grandiosa personalidade augusta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que torna mais claros os seus ensinos, mais compreensivas as suas palavras, mais límpidas as suas lições. Evidentemente, em sã consciência ninguém hoje pode contestar, o pensamento evangélico permaneceu oculto durante longos séculos à humanidade inteira. Na melhor das hipóteses, esteve ele sensivelmente adulterado desde os inesquecíveis dias da Casa do Caminho, nos arredores de Jerusalém, quando os primeiros e legítimos herdeiros do Evangelho o transformavam em ação e trabalho. Transubstanciavam-no em ajuda e socorro, a favor dos filhos do sofrimento. Era necessário, portanto, ressuscitá-lo. Restabelecer-lhe o vigor e a beleza. Restaurar-lhe a grandeza divina, para que o Cristo não continuasse na limitada condição de chefe de religiões, mas, sim, como bênção de luz, sublime e universal, na experiência evolutiva de cada ser. A missão, por assim dizer ressurrecional, coube ao Espiritismo. E ele a vem realizando, com dignidade e nobreza, com eficiência e galhardia, sem trair o mandato honroso que o próprio Cristo lhe outorgou, na promessa do Consolador que viria. A cortina que escondia o fulgor do Evangelho esmaecido havia 17 séculos, começou a ser afastada logo após os memoráveis dias da codificação, quando Allan Kardec, o excelso missionário, estabeleceu, na França de Flammarion e Victor Hugo, os fundamentos da doutrina, os alicerces, científicos e filosóficos, que nenhum temporal haveria de abalar, jamais, porque construídos sobre a rocha da lógica e com a argamassa do bom senso. Encarnados e desencarnados, notadamente estes últimos, harmonizaram esforços neste sentido, em magníficos e isócronos movimentos divulgadores médiuns abnegados surgiram em toda parte, fertilizando a terra, canalizando para o mundo, vitalizada e sublime, a palavra do Mestre de Nazaré. O Filho de Maria voltava ao seio da humanidade. Retornava ao convívio dos homens, para lhes recordar as lições de simplicidade e amor. Reencontrava as ovelhas tresmalhadas, que se haviam distanciado, invigilantes, do aprisco. As portas dos céus se abriram, amplas e generosas, a fim de que, por elas, jorrassem mensagens de luz que iriam concitar as criaturas ao esclarecimento superior, à própria edificação íntima. Renasceram, no coração, dos homens, esperanças que se afiguravam mortas. Nos recantos mais escondidos da alma humana as sementes da fraternidade recuperaram a primitiva seiva, romperam a terra agreste, acolheram o beijo do sol e a carícia das chuvas,
transformaram-se em árvores frutescentes refloriram, numa primavera de luz e cores, os carvalhos da indulgência que o obscurantismo houvera estiolado. Cristalina e pura, fluiu dos mananciais do infinito, das nascentes cósmicas a água que o sacia por toda a eternidade, a mesma linfa que o mestre ofertara à mulher samaritana, quando descansava à borda do poço de Jacob, no suave crepúsculo de Sicar. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Secundando o esforço da espiritualidade maior, ou, certamente, lhe executando o programa, inúmeros companheiros ainda envergando a libré física, grafaram em livros e artigos, valiosos conceitos, notáveis interpretações que constituem, ainda hoje, bálsamo para as horas de provação, claridade para os momentos de sombra. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Saião, Viana de Carvalho, Leopoldo Cirne, M. Quintão, Cair Barchutel e tantos outros, legaram à literatura evangélica do Espiritismo o fruto de seus fecundos labores, na esfera da pregação escrita e falada. A vida desses obreiros, que tem sido inspiração e estímulo para os atuais servidores do abençoado Santuário de Ismael, o devotamento de suas almas, a exuberância de suas virtudes e a firmeza de suas convicções permanecem inolvidáveis na memória da família espírita brasileira, por mensagem viva que o tempo, as incompreensões e os sucessos não conseguiram apagar. Não há tempo, melhor ou pior, para a divulgação do Evangelho. Para que as suas luzes entrem por cima dos telhados, a fim de aquecerem os lares do mundo inteiro. Não há tempo para que as suas clarinadas repercutam nos montes e nos vales, nas praias e nos sítios distantes, despertando os homens para os embates da renovação e do progresso com o Senhor. Na atualidade, todavia, quando o nosso orbe querido vive as tormentosas experiências que precedem, via de regra, as grandes e definitivas transições, o enaltecimento da figura do Cristo, a divulgação do seu Evangelho e a prática dos seus ensinos representam um imperativo inadiável. O Mestre continua sendo a maior, a mais sublime e eterna realidade que o mundo conheceu até os nossos dias. A sua palavra permanece, educando e salvando, confortando e soerguendo, renovando e iluminando para a imortalidade gloriosa. 1. Na pregação, onde anunciavam o Evangelho. Nos instantes de vida interior, permitidos pelas lutas que se renovam dia a dia, volve o homem o olhar para o futuro, cheio de esperança, na certeza que a terra conhecerá dias melhores, quando vier a se inundar das sublimes vibrações da fraternidade legítima. O homem crê nesse futuro, nessa era de compreensão e paz entre as criaturas. Por isso, luta e sofre, confia e espera. Luta e sofre, confia e espera o advento de uma fase áurea, rica de espiritualidade, com inteira ausência dos sentimentos inferiores que molduram, indiscutivelmente, a fisionomia do mundo atual. Ausência do ódio que provoca a guerra. Ausência do orgulho, que favorece a prepotência. Ausência do ciúme, que acende o fogo do desespero. Ausência da inveja, que estimula a discórdia. Ausência da ambição que abre caminho à loucura. Esse mundo melhor não pertencerá, exclusivamente, aos nossos filhos e netos, como asseguram os do que creem, apenas, na unicidade das existências. Pertencerá a nós mesmos, às nossas individualidades espirituais empenhadas hoje, na construção desse mundo feliz. Desse mundo onde o mal não terá acesso, onde não haverá lugar para a sombra, porque o bem e a luz lhe serão magnífica e constante. Pela reencarnação estaremos amanhã, de novo, no cenário terrestre, aqui ou em qualquer parte, utilizando outros corpos, prosseguindo, destarte, experiências evolutivas iniciadas em remotos milênios. Amanhã, na cefa, colheremos o fruto do nosso plantio de hoje. Assim como participáramos, ontem, de redentoras lutas, que se ocultaram, momentaneamente esquecidas, na poeira dos milênios, na atualidade estamos, igualmente,
contribuindo para a edificação do porvir. As conquistas de ordem material prosseguem, deslumbrantes, em acelerado ritmo. Temos a certeza de que, pelo esforço da ciência e pela sublimidade da arte, desfrutaremos, mais tarde, o bem-estar e o conforto, com absoluta exclusão do egoísmo. No entanto, na atualidade, uma série de indagações invadem o nosso espírito. De que valem imponentes cidades e pontes maravilhosas, interligando continentes, naves maravilhosas, cruzando o espaço, em todas as direções, e soberbos empreendimentos de medicina, se, apesar de todo esse arrojo e toda essa audácia do pensamento humano, continuamos, em maioria, deficientes de espiritualidade. Permanecemos, em verdade, mendigos de amor, indigentes de bondade, maltrapilhos de compreensão, estátuas vivas do egoísmo. Com nosso Senhor Jesus Cristo teve início, na terra, a preparação espiritual da humanidade para os jubilosos dias do futuro. Depois dele, como legatários de valioso patrimônio, espalharão-se os discípulos por toda parte, visitando cidades e aldeias. Plenos de alegria, anunciavam o Evangelho. Eram eles, já aquele tempo, os precursores, os pioneiros da civilização do terceiro milênio. Eis que o Evangelho é, insofismavelmente a base, o alicerce, o fundamento, a pedra angular dessa civilização luz que o mundo conhecerá. Não bastou, todavia, pregassem a boa nova da imortalidade durante o cristianismo nascente. Nem que derramassem o sangue generoso nos circos romanos, os corpos dilacerados por leões africanos, em holocausto ao sublime ideal do cristianismo. Ideal sublime, contagiante, irresistível, envolvente. Com o tempo, cessaram os martírios físicos, as sevícias, o ultraje. Os circos converteram-se em pó, os tiranos foram esquecidos. O serviço de expansão evangélica prossegue, contudo. E prosseguirá, séculos em fora, edificando as bases do mundo diferente, os alicerces do mundo melhor que desejamos, pelo qual lutamos, no qual cremos, mas que não está muito próximo, como alguns supõem. Sem o conhecimento, e, principalmente, sem assimilação evangélica, tão cedo conhecerá o mundo dias melhores. A engenharia continuará levantando os mais belos monumentos. Multiplicar-se-ão as maravilhas do mundo. Sublimar-se-ão as manifestações do pensamento e da cultura acadêmica. Mas, se o espírito do cristianismo não for, realmente, sentido e aplicado, o mundo de amanhã, o decantado mundo do terceiro milênio, assemelhar-se à imensa necrópole, com soberbos e glaciais sarcófagos. Insensíveis, sem calor, sem vida. Sepultura triste, guardando as cinzas da presunção e da vaidade. Urge, pois, seja o Evangelho intensamente anunciado, a fim de que o seu divino perfume aromatize as florestas, os campos, os mares profundos, os seus longínquos. Não preconizamos, obviamente, o simples anúncio, oral ou escrito. O anúncio da tribuna, do jornal, do livro, apenas. Referimos-nos, sobretudo, ao anúncio vivido, exemplificado, capaz de contagiar, de converter, de transformar quantos lhe sintam a influência dinâmica, renovadora. Na passagem em estudo, ultrajados e incompreendidos, os pegureiros do cristianismo fugiam para outras cidades, onde anunciavam o Evangelho com o mesmo denodo, o mesmo entusiasmo, o mesmo idealismo, a mesma perseverança. Invencíveis, deixavam em suas pegadas luminosos rastilhos. A civilização do terceiro milênio ficará retardada se cruzarmos os braços, se não espiritualizarmos as aquisições humanas. Será um agradável sonho, se não aliarmos a todas as conquistas da ciência o mais belo aspecto da vida, que é o espiritual. O mais notável monumento pode converter-se, num instante, em escombro e cinza.
Mas o coração que, pela força do Evangelho, se ergue para o amor, é a luz dentro da eternidade, que nunca mais se apagará. 2. No esforço evolutivo. Ide pregai o Evangelho. No maravilhoso drama da evolução universal, é o homem, na terra e no espaço, valioso colaborador de Deus. Se os espíritos superiores operam, no plano extrafísico, visando ao aperfeiçoamento dos encarnados, estes, por seu turno, empregam esforços no mesmo sentido, sintonizando-se, integrando-se na sublime tarefa do esclarecimento espiritual. Não existem duas vidas distintas, separadas, independentes. Há, pelo contrário, uma só vida, que se caracteriza por duas etapas. A primeira, no mundo espírito ou espiritual, que sobrevive a tudo, que presiste ao nascimento na terra, consoante esclarece a doutrina. A segunda, após o nascimento, no mundo corpóreo, no chamado mundo material ou físico. Essas duas etapas são, no entanto, correlatas. Reagem uma sobre a outra incessantemente, informam os instrutores espirituais, esclarece a codificação. Quanto maior o número de almas nobres que venham a reencarnar na Terra, mais depressa ascenderá esta no concerto dos mundos que, em fabulosos turbilhões, rolam pelo espaço imensurável. De igual maneira, quanto maior o número de almas edificadas que retornarem da Terra, mais se purificará o ambiente espiritual nas regiões próximas à crosta. Como se vê, a posição dos encarnados influi na vida do além-túmulo, quanto o comportamento dos espíritos influi na paisagem física do globo. Urge, pois, haja simultaneidade no trabalho, neste sublime intercâmbio entre o mundo espírita e o mundo corpóreo. A humanidade terrena não pode, nem deve ensarilhar armas no afã de, combatendo as próprias deficiências, corrigindo as próprias imperfeições, preparar fortes contingentes espirituais que, mais tarde, voltarão infalivelmente ao mundo, a fim de ao mundo restituírem os valores sublimados e eternos aqui recebidos. Quando Jesus, observando as lutas do proscênio terrestre, aconselhou ide e pregai o Evangelho, não pretendeu, de forma alguma, fossem os discípulos, tão somente, levar conforto aos sofredores, consolação aos aflitos, bom ânimo aos desalentados do caminho. Desejou, evidentemente, que, aldeia por aldeia, cidade por cidade, preparassem almas para o reino que oportunamente haveria de construir no coração da humanidade inteira. Jesus veio, também, educar. E o objetivo da pregação educativa do Mestre estende-se, tanto hoje como ontem, além fronteiras do nosso parco entendimento. A palavra do Senhor é, simultaneamente, pão e luz na estrada, na terra e no espaço. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Pão que alimenta, fortalece, encoraja. Luz que esclarece, orienta, dá responsabilidade. Comendo desse pão subjetivo, nutre-se o homem em definitivo. Não terá mais fome. Banhando-se nessa luz, torna-se consciente do seu glorioso destino, artífice de sua própria evolução. Entende que lhe cabe, na obra geral, coletiva, de aperfeiçoamento dos seres, uma contribuição que, por diminuta, nem por isso é menos valiosa. Há, nessa colaboração, um mérito indiscutível, o da boa vontade. Aquele que sente, dentro de si, uma réstia da claridade divina, pode e deve influenciar no sentido de que todos participem do seu programa de aprimoramento. Esta influência nem sempre se verificará pelo maior ou menor número de livros que escreve, ou de conferências que profere, mas pela efetiva exemplificação no bem, na moral e no saber. Se o contingente maior de encarnados se constitui, inegavelmente, de seres retardados, infelizes, o campo de atividades do tarefeiro evangélico é muito grande. A extensão desse campo desafia-lhe o esforço e a perseverança, o dinamismo e a resistência. Inteligências menos desenvolvidas vagueiam nas sombras da terra e do espaço, reclamando orientação caridosa,
Nos desvãos do crime e da loucura jazem desventurados companheiros de jornada, aguardando simplesmente uma frase alentadora, um conceito renovador. A palavra do Mestre continua ressoando, ressoando. Imperativa e fraterna, por mensagem de esperança. E de pregai o Evangelho. 3. Renovação. Brilhe a vossa luz. O supremo objetivo do homem, na Terra, é o da sua própria renovação. Aprender, refletir e melhorar-se, pelo trabalho que dignifica, eis a nossa finalidade, o sentido divino de nossa presença no mundo. Descendo Cristo das esferas de luz da espiritualidade superior à Terra, teve por escopo orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Brilhe a vossa luz, eis a palavra de ordem, enérgica e suave, de Jesus, a quantos lhe herdaram o patrimônio evangélico, trazido ao mundo ao preço do seu próprio sacrifício. A infinita ternura de sua angelical alma sugere-nos, incisiva e amorosamente, o esforço benéfico. Brilhe a vossa luz. O interesse do Senhor é o de que os seus discípulos, de ontem, de hoje e de qualquer tempo, sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida, fraterna. O Evangelho aí está, como presente dos céus, para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, se inunde de suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com seus ensinos eternos. O Espiritismo, em particular, como reviviscência do cristianismo, também aí está, ofertando-nos os oceânicos tesouros da codificação. Pode-se perguntar, de que mais precisa o homem, para engrandecer-se, pela cultura e pelo sentimento, se lhe não faltam os elementos de renovação, plena, integral, positiva? Que falta ao homem moderno, usufrutuário de tantas bênçãos, para que brilhe a sua luz? A renovação do homem, sob o ponto de vista moral, intelectual e espiritual, é difícil, sem dúvida. Mas é francamente realizável. É indispensável, tão somente, disponha-se ele ao esforço transformativo, com a consequente utilização desses recursos, desses meios, desses elementos que o Evangelho e o Espiritismo lhe fornecem exuberadamente, farta e abundantemente, sem a exigência de qualquer outro preço a não ser o preço de uma coisa bem simples, a boa vontade. A disposição de auto-melhoria. O homem, para renovar-se, tem que estabelecer um programa tríplice, como ponto de partida para sua realização íntima, para que brilhe a sua luz, baseado no estudo, na meditação e no trabalho. Estudo. O estudo se obtém através da leitura do Evangelho, dos livros da doutrina espírita e de quaisquer obras educativas, religiosas ou filosóficas, que o levem a projetar a mente na direção dos ideais superiores. O estudo deve ser meditado, assimilado e posto em prática, a fim de que se transforme em frutos de renovação efetiva, positiva e consciente. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Meditação. A meditação é o ato pelo qual se volve o homem para dentro de si mesmo, onde encontrará Deus, no esplendor de sua glória, na plenitude do seu poder, na ilimitada expansão do seu amor. O reino de Deus está dentro de vós. Através da prece, na meditação, obterá o homem a fé de que necessita para a superação de suas fraquezas e a esperança que lhe estimulará o bom ânimo, na arrancada penosa, bem como o conforto e o bem-estar que lhe assegurarão, nos momentos difíceis, o equilíbrio interior. Na meditação e na prece aurirá o homem a sua própria tonificação, o seu próprio fortalecimento moral e a inspiração para o bem. Trabalho. O trabalho, em tese, para o ser em processo de evolução, configura-se sob três aspectos principais: material, espiritual, moral. Através do trabalho material, propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para com a sociedade de que participa. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoar-se no conhecimento transcendente da alma imortal.
no campo da atividade moral, lutará, simultaneamente, por adquirir qualidades elevadas, ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Em resumo, aquisição, cultivo e ampliação de qualidades superiores que o distanciem, em definitivo, da animalidade em que jaz há milênios de milênios, é na vossa perseverança que ganhamos as vossas almas. A estrada é difícil, o caminho é longo, repleto de espinhos e pedras, de obstáculos e limitações, porém, a meta é perfeitamente alcançável. Uma coisa, apenas, é indispensável: um pouco de boa vontade. Boa vontade construtiva, eficiente, positiva. O resto virá, no curso da longa viagem. 4. O Filho do Homem. Não tinha onde reclinar a cabeça. Nasceu numa manjedoura. Não tinha onde descansar a cabeça. Morreu numa cruz, escarnecido e humilhado. Eis a história, comovente e bela, sublime e incompreendida, do Cristo de Deus. Daquele que estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. A lição é, inegavelmente, profunda. Do estábulo ao Calvário, sua vida foi um cântico de misericórdia e amor, simplicidade e compreensão, indulgência e grandeza. Na manjedoura, nasceu entre pacíficos animais e singelos pastores. No mundo, viveu no meio de mulheres, crianças e homens infelizes. Na cruz, morreu entre ladrões vulgares, escrevendo, contudo, no Gólgota, a mais deslumbrante epopeia de luz que a humanidade já presenciou. Muitos homens nasceram em berços de ouro, mas encarnaram existências nulificadas. Viveram no mundo cercados de honrarias, ostentando títulos e galardões pomposos, disputando lauréis e considerações, mas tiveram seus nomes esquecidos tão logo desceram ao túmulo. Tiveram os seus corpos guardados em caixões riquíssimos, mas, apesar das pompas funéreas, nada fizeram para que o mundo lhes perpetuasse o nome, a obra, a memória. O homem não vale pela casa, nem pelo berço onde nasceu. Não importam as considerações de que foi alvo, espontâneas ou provocadas. Não tem valor intrínseco a imponência do mausoléu que lhe acolhe os despojos carnais, no devido tempo. Não tiveram os pais de Jesus uma tradição de aristocracia genealógica que lhe facilitasse os passos na caminhada pelo mundo e lhe favorecesse o triunfo e a glória, o poder e o mando. Nada que o preservasse do assinte da crueldade, do achincalhe e do opróbrio da população inconsciente, desvairada e perversa. José, seu pai, carpinteiro anônimo em Nazaré, não desfrutava do prestígio temporal. De manhã à noite, manejando a enxó e o formão, ganhava, com o suor do rosto, o alimento de cada dia. Não era de família nobre, segundo a conceituação humana, não conhecia as altas rodas do seu tempo, mas era rico de qualidades superiores, de bens espirituais. A sua vida e o seu programa eram simples: a igreja, a oficina e o lar humilde, honrado. Maria, sua mãe, era mulher sem renome social, mas virtuosa e pura, imaculada e santa. Seu mundo, era o lar. Sua felicidade, o esposo e o filho. Se o lar era-lhe um santuário, a sinagoga era-lhe um paraíso. No lar e na sinagoga conversava com Deus, diariamente, em silenciosa e divina comunhão. Como se vê, não vale o homem pela riqueza do berço em que dormiu o primeiro sono, pela opulência em que viveu, nem pela suntuosidade com que o sepultaram. Vale o homem, e disso dá exemplo a vida do Senhor, pela valorização que procura ou sabe dar aos minutos, às horas, à existência enfim. O mestre não tinha onde descansar a cabeça. As feras, asseverava ele, têm os seus covis. As aves, continuava, têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem, concluía, não tem onde reclinar a cabeça. O Cristo de Deus, o Salvador do mundo, não tinha onde repousar a augusta cabeça. O Redentor da humanidade, a luz de todos os séculos,
Não conhecia um mínimo de conforto. Apesar disso, o farol que acendeu no topo do Calvário, quando parecia derrotado e vencido, continua iluminando os eternos caminhos da humanidade planetária. Os homens, todavia, ludibriados, buscam a fortuna e o poder, na doce ilusão de que o poder e a fortuna podem assegurar, na vida espiritual, a glória que se não extingue. Quem não busca, avidamente a qualquer preço, inclusive da própria dignidade, a riqueza e a evidência, é categórico no mundo, à conta de insensato, sonhador, idealista. O mundo não compreende o homem que se limita a obter o indispensável ao seu e ao sustento dos que lhe constituem um instituto familiar. Assim como ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, a mentalidade humana não pode entender aquele que se não obstina em acumular tesouros que a traça consome, o ladrão rouba e o tempo destrói. Admirável homem de hoje é o que sabe amealhar fortuna, mesmo que a vida desse homem seja inócua, vazia, egoísta. O Cristo, evidentemente, não foi um mendigo, mas, também, não foi um milionário dos bens terrenos. Os tesouros de Deus estavam no seu coração. Tesouros que distribuía com abundância, fartamente, prodigamente, na consolação aos desalentados e no esclarecimento aos ignorantes. O Cristo, médium de Deus, segundo Kardec e Emmanuel, não tinha onde reclinar a cabeça. Aquela cabeça que supervisionara, dos celestiais páramos, a formação da terra. Utilizando singelas alpercatas, percorria, incansavelmente, as estradas palestinenses, as praias do Tiberíades. Trajando simplesmente uma túnica desprovida de quaisquer ornamentos que revelassem superfluidade, podia, no entanto, ofertar a homens e mulheres, anciãos e jovens, as moedas da fé e da esperança na vida imperecível. Assinalava o valor dos patrimônios espirituais, repetindo, inúmeras vezes, a tua fé te salvou. Lembrava o perigo dos bens perecíveis, advertindo, não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. A Judas, o discípulo afanoso, recomendava. A bolsa é pequenina, contudo, permita Deus nunca sucumbas ao seu peso. Se desejamos a glória da vida mortal, o que nos compete, sem dúvida, é o cumprimento de todos os deveres que a vida nos sugere, mesmo que, igualmente, não tenhamos onde reclinar a cabeça. Glória que se obtém com a vivência cristã. Escrevendo, diuturnamente, no livro da vida, as obrigações que assegurem o nosso equilíbrio de quantos evolucionam, como nós, em busca da perfeição com Jesus. 5. O cristão e o mundo. Não peço que os tires do mundo. Não se pode conceber, ante as palavras do Senhor na oração pelos discípulos, tenham os homens de isolar-se a pretexto de melhor servirem a Deus. É de supor-se, todavia, que aos cenobitas modernos não tivesse ocorrido, ainda, a ideia de examinarem a referência acima, que o evangelista anotou. Se na atualidade tal conduta surpreende, encontramos uma certa justificativa na conduta dos eremitas do passado, veneráveis e santas figuras que buscavam insulamento em grutas desertas. Os anacoretas, cujos nomes são ainda hoje reverenciados, fugiam do mundo, adotavam vida de inteira renúncia com o propósito de despertarem o homem para os problemas da alma, cuja excelsitude, cuja valia já podiam sentir. Tudo, no entanto, tem o seu tempo, a sua época. Na atualidade, o isolamento em mosteiros ou cavernas, sem finalidade prática, sem proveito para os semelhantes, expressaria egoísmo, acomodação à boa vida. Significaria fuga ao trabalho. Quando alguém foge, hoje, do turbilhão das metrópoles, via de regra é para exercitar a confraternização, para edificar escolas que instruam e eduquem a infância e a juventude, para construir hospitais que acolham enfermos pobres, ou para erguer abrigos que assegurem aos velhos uma existência mais tranquila, no pôr de sol de suas experiências terrenas. As palavras do Mestre,
na chamada oração sacerdotal, exprimem cautela, revelam prudência. O pensamento de Jesus: não peço que os tires do mundo, e, sim, que os guardes do mal, era o de impedir que os discípulos viessem a empanar o fulgor da Boa Nova, o universalismo da doutrina cristã, com possível retraimento das lutas mundanas. A fuga ao trabalho, aos deveres imediatos, poderia criar um precedente perigoso para as futuras realizações do Evangelho. Os discípulos, àquela época, tanto quanto nós outros na atualidade, não prescindiam do clima ardoroso das lutas terrestres, porque as lutas corrigem, aperfeiçoam, iluminam. A oração do Senhor, proferida em voz alta, haveria de causar-lhes duradoura impressão. Repercutiria, profundamente, nos séculos que se avizinhavam. Assim aqui, na hora da partida, quando se preparava para o retorno às esferas de luz de ignotas regiões, fixou-lhes, em definitivo, o procedimento no mundo, de maneira que, permanecendo eles no mundo, dessem ao mundo testemunhos de luta e trabalho, compreensão e amor. É por isso que os companheiros do Mestre fundaram a Casa do Caminho, onde o faminto recebia alimento, onde o esfarrapado encontrava vestuário, onde o doente alcançava amparo. Ninguém pode dar testemunho de valor espiritual, se não viveu provas difíceis, dramas intensos, complicados problemas, se não viajou em águas procelosas. Ninguém pode dar testemunho de resistência moral, se não sentiu o impacto de fortes tentações, sobrepondo-se, no entanto, a todas elas, pela inabalável determinação de vencer, pelo desejo de realizar-se. Num convento, numa caverna, na solidão, tais oportunidades dificilmente se verificarão. Viver no mundo, sem aderir ao mundo. Viver no mundo, sem partilhar as paixões. Viver no mundo, sem entregar-se ao mundo. Viver no mundo, mas livrar-se do mal. Transitar pela terra, sem chafurdar-se na lama dos vícios, é prova difícil, porém não impossível. Pede decisão, esforço, persistência. Conhecendo o anseio de crescimento espiritual, que era uma constante na vida dos discípulos, porém, identificando-lhes igualmente a fragilidade humana, rogava Jesus ao Pai: não peço que os tires do mundo, e, sim, que os guardes do mal. No pedido do Mestre nota-se, amorosa, uma exortação à vigilância, para que não viessem eles a sucumbir ante o mal, nas suas diversas manifestações. O mundo, com seus conflitos e suas tentações, era-lhes, sem dúvida, clima propício às experiências renovadoras. Fortalecidos, contudo, pelas imortais lições de Jesus, haveriam de se converter, como de fato se converteram, em exemplos vivos e atuantes de amor e trabalho. O heroísmo dos primeiros cristãos regou a árvore do cristianismo. A abnegação e o sacrifício dos homens da Casa do Caminho, nas adjacências de Jerusalém, adubaram, para todos os séculos e milênios, a sementeira do Evangelho. 6. A mulher e o lar, primeiro. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Um dos mais belos aspectos do Espiritismo é, sem dúvida, o que diz respeito ao problema da fixação da mulher dentro do lar. E este fato, por si mesmo expressivo e jubiloso, evidencia, de maneira incontestável, a influência da nossa doutrina nos surtos de progresso que assinalam, na atualidade, as conquistas humanas, influência segura e benéfica, proveitosa e construtiva. Os movimentos feministas têm se revelado inoperantes, pelo menos até hoje, uma vez que não conseguiram incutir, na mulher, a compreensão sublime da tarefa que lhe cabe na preparação da humanidade do porvir. A verdade insofismável é que os lares se estão esvaziando na mesma proporção em que os clubes se tornam cada dia mais frequentados. Enquanto a música sem inspiração, a dança, a bebida e o jogo vão consumindo a saúde e o dinheiro, o bom ânimo e a confiança de casais invigilantes, milhares de crianças, de todas as idades, órfãs de pais vivos,
necessitadas de carinho e assistência, permanecem nos lares sob a guarda de auxiliares nem sempre dedicadas. Em outros casos, os adolescentes acompanham os genitores aos clubes, ou buscam, eles próprios, ambientes onde esperam e procuram esvaziar, noite adentro, a taça do prazer e da ilusão. Embora Paulo, traçando diretrizes sobre a estabilidade da família, recomende aos coríntios que cada um permaneça na vocação em que foi chamado, isto é, a mulher no lar, educando e assistindo os filhos, e o homem nos deveres inerentes à sua própria natureza, o que se percebe, na atualidade, é que, enquanto os lares se despovoam, os clubes se repletam. Deslumbrada por mirabolantes slogans de reivindicações de toda sorte, vai a mulher se deixando conduzir, pouco a pouco, pela estrada do superficialismo, esquecida, lastimavelmente, de que a mais importante reivindicação que poderia fazer seria a de continuar reinando, soberana, em seu lar. Não conhecemos postulação mais sublime, mais grandiosa, para a mulher, esposa e mãe, companheira do seu companheiro, educadora dos seus filhos. Se a escola instrui, o coração materno educa. Duas realidades, portanto, se afirmam. 1. O despovoamento dos lares, com os naturais e compreensíveis gritos à estabilidade do instituto doméstico. 2. O rápido crescimento dos cassinos e boates, onde a futilidade e o vinho fazem parelha com a desconfiança e a sedução, na vertiginosa corrida para o mais rápido aluimento dos sagrados alicerces da família. A mulher contemporânea, especialmente nos chamados meios civilizados, procura ajustar-se, por esnobismo ou ingenuidade, ao falso conceito de modernismo ou modernice. Começa a perder, assim, sem que o perceba, como uma pessoa que se embriaga à força de pequeninos e sucessivos goles, o gosto pelo lar, a satisfação de ser a companheira dos seus filhos. O ambiente requintado dos clubes alegra-lhe mais o coração do que a simplicidade, o recato do santuário doméstico, onde se plasmam os caracteres de onde partem, para o mais incerto dos incertos destinos, os futuros cidadãos do mundo. 7. A mulher e o lar. Segundo ponto, cada um permanece diante de Deus naquilo que foi chamado. A mulher foi chamada para o lar, competindo e rivalizando com os homens, inclusive em alguns excessos, vai ela, contudo, se habituando fora de casa. Posterga, assim, de maneira imperceptível, o mais sublime e inalienável direito que o matrimônio e a maternidade edificante lhe concedem. Abre mão, perigosamente, do mais belo atributo com que Deus a investiu, qual seja o de educar, ela própria, os filhos, com a transferência, ó infeliz e desnaturada transferência, dessa divina atribuição às babás e auxiliares, muitas delas desprovidas de qualquer sentimento afetivo para com os entezinhos que a invigilância maternal lhes põe nos braços. Sim, nos braços, apenas. Abre mão, a mulher, maravilhada ante o brilho das reuniões sociais, da suprema ventura de acompanhar, muitas vezes com lágrima e sacrifício, o desenvolvimento mental e moral dos filhos, de partilhar-lhes as tristezas e alegrias, de sentir-lhes e anotar, para corrigir, os pequenos e grandes defeitos que pedem retificação, enquanto é tempo, defeitos e infractuosidades cujo preço, no futuro, podem ser a desgraça e o sofrimento, a miséria e o crime. A mulher parece não ouvir a advertência do grande Paulo, permanecer naquilo para que foi chamada, permanecer como rainha do lar, sacerdotisa da família. Fixar o elemento feminino no lar, evitando que este se esvazie por completo, fazendo compreender que é ele a primeira sociedade que a criança conhece e da qual participa, eis a missão do Espiritismo, na atualidade sempre. Missão grandiosa, inadiável, séria, divina. Existem mães, em grandes números, e isso não constitui novidade para ninguém que nada sabem dos filhos, dos seus problemas, das suas necessidades, das suas deficiências. A vida social intensa,
expressando-se, quase sempre, através de consecutivas atividades noturnas, nos clubes ou em residências amigas, onde o aperitivo e o jogo disputam o título de mais eficiente destruidor da paz doméstica, obriga os pais a irem para um lado e os filhos para outro. Assegura Emmanuel, nosso querido e respeitável instrutor, que o feminismo legítimo deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É isso que o Espiritismo, por seus divulgadores, pretende e deseja fazer. Não desejamos violentar o livre-arbítrio de quem quer que seja, homem ou mulher, mas veicular o esclarecimento fraterno, construtivo. Indicar os males decorrentes do desamor ao lar, sagrada instituição que teve por fundamento, na Terra, 3 personagens singulares. A nobreza de um carpinteiro que se chamava José. A santidade de uma virgem que se chamava Maria. A sabedoria e a bondade de uma criança, loura, que se chamava Jesus. Seria infantilidade de nossa parte negarmos que mulheres ilustres contribuíram, em todas as épocas da humanidade, atuando fora do lar, para o progresso da ciência e da arte, da filosofia e da religião. Todavia, mesmo assim, apraz-nos a recomendação do apóstolo Tarcense. Conforta-nos a observação de Emmanuel. Da missão da mulher dentro do lar, do seu sacrifício e da sua renúncia, do seu sofrimento e de suas lágrimas, de sua abnegação e do seu anônimo labor, surgirá, para a humanidade, o amanhã de luz. É no lar, entre as 4 paredes de uma casa, modesta ou opulenta, que a alma infantil recebe as primeiras lições de sensibilidade e carinho, as primeiras manifestações de nobreza e compreensão. E não esqueçamos que um dia as mães do mundo inteiro ouvirão, na acústica da própria consciência, a voz de Deus, em forma de acusação ou de louvor: mães, que fizestes dos filhos que vos confiei. 8. A primeira escola. Deixai vir a mim os pequeninos. Quando Jesus atribuiu a si mesmo a qualidade de caminho, verdade e vida, não fez, logicamente, uma declaração de ordem pessoal, mas se referiu, de certo, à mensagem que trouxera ao mundo, em nome e por delegação do Pai. Reportou-se o Mestre, sem dúvida, aos ensinos, ao roteiro que traçava por norma de aperfeiçoamento, a moral que pregava e exemplificava. O Evangelho é caminho, porque, seguindo, não nos perderemos nas sombrias veredas da incompreensão e do ódio, da injustiça e da perversidade, mas perlustraremos, com galhardia e êxito, as luminosas trilhas da evolução e do progresso, da ascensão e da felicidade que se não extingue. O Evangelho é verdade, porque é eterno. Desafia os séculos e transpõe os milênios. Perde-se no infinito dos tempos. O Evangelho é vida, porque a alma que se alimenta dele, e nele vive, ganhará a vida eterna. Aquele que crê em Jesus e pratica os seus ensinos viverá, mesmo que esteja morto. Deixar ir a Jesus os pequeninos, levar as crianças ao Mestre não significa, pois, organizar, objetiva e materialmente, uma caravana de espíritos de meninos, encarnados ou desencarnados, para, em luminosa carruagem, romperem as barreiras espaciais, vencerem as distâncias cósmicas e prostrarem-se, devotamente, ante o excelso governador espiritual do mundo, com a finalidade inconcebível, porque absurda, de lhe tributarem pomposas homenagens. Conduzir as crianças a Jesus significa incutir-lhes nos corações os preceitos evangélicos, a fim de que os seus atos possam revelar, no futuro, nobreza e dignidade. O Espiritismo, através das escolas de Evangelho, vem cuidando de levar os pequeninos ao Mestre, fazendo-os apreender as imortais lições da Boa Nova do Reino. Urge, contudo, que o meritório esforço das nossas instituições, polarizando-os na criança, não encontre obstáculos na despreparação evangélica dos pais, para evitar que a criança ouça, nos centros, luminosos conceitos de espiritualidade e moral, mas veja e sinta, dentro de casa, no próprio lar,
inadequadas atitudes de egoísmo e torpeza. Não basta, pois, evangelizar a criança nas instituições espíritas. É imprescindível que essa educação alcance, também, os genitores ou responsáveis, evitando-se, de start, se estabeleça na incipiente alma infantil a desastrosa confusão de ver e ouvir, em casa, atitudes e conceitos bem diversos dos que vê e ouve nas aulas de Evangelho e Espiritismo. A primeira escola é o lar. E o lar evangelizado dá à criança, grava-lhe, na consciência, as firmes noções do cristianismo sentido e vivido. Imprime-lhe, no caráter, os elementos fundamentais da educação. É necessário que a criança sinta e se impregne, no santuário doméstico, desde os primeiros instantes da vida física, das sublimes vibrações que só um ambiente evangelizado pode assegurar, para que, simultaneamente com o seu desenvolvimento moral e intelectual, possa ela ver o que é belo, ouvir o que é bom e aprender o que é nobre. Se o lar não é evangelizado, as lições colhidas fora dele podem ser, apenas, um conhecimento a mais, no campo religioso, para a inteligência infantil. Um conhecimento a mais não passa de um acidente instrutivo. E o que devemos buscar é a realidade educativa, moral, que tenha sentido de perene renovação. Cuidar da criança, esquecendo os pais da criança, parece-nos esforço incompleto. Não adianta ser a criança aconselhada, na escola de evangelho, por devotadas instrutoras ou instrutores, a se expressarem de maneira conveniente, se observa ela em casa palavrões e gírias maliciosas, impropriedades e xingamentos. Se o lar é uma escola, a primeira escola, e se os pais representam para os filhos, como primeiros educadores, o que há de melhor, sob o ponto de vista de cultura e respeito, experiência e autoridade, evidentemente a criança será inclinada, entre os pais que proferem palavrões e grosserias e a professora de evangelho que ensina boas maneiras e sobriedade no vocabulário, a seguir os primeiros. Com os pais a criança dorme, levanta-se, faz refeições e convive, diuturnamente. O convívio da criança, na aula de evangelho, com os instrutores, verificase uma vez por semana, durante 1 hora ou pouco mais. E não nos esqueçamos de que, na opinião dos filhos, os pais são os maiores. Contribuir para que os pequeninos possam ir a Jesus, mediante o aprendizado evangélico, representa, a nosso ver, providência correlata, simultânea com o esforço de levar a Jesus os pais, preparando-os, condignamente, para a missão da paternidade ou da maternidade. Informa a sabedoria popular que o exemplo deve vir de cima. 9. Reencarnação e Espiritismo. Necessário vos é nascer de novo. Não foram os espíritas que inventaram a reencarnação, palavra que grafamos com inicial maiúscula, em homenagem de nossa alma agradecida à lei sábia e misericordiosa que projetou luz sobre o até então incompreendido problema do ser, do destino e da dor. O ensino reencarnacionista vem de muito longe, de povos antigos e remotíssimas doutrinas. Ao Espiritismo couberam, apenas, a honra e a glória de estudá-lo, sistematizando-o, para convertê-lo, afinal, num dos principais, se não no principal fundamento de sua granítica estrutura doutrinária. Grandes vultos do passado, no campo da religião, da filosofia e da ciência, aceitaram e difundiram a reencarnação. Orígenes, nascido em 185 e falecido em 254, considerado por São Jerônimo como a maior autoridade da Igreja de Roma, afirma, no Livro dos Princípios, em abono da tese básica do Espiritismo, as causas das variedades de condições humanas são devidas às existências anteriores. São, ainda, do eminente e consagrado teólogo as seguintes palavras: a maneira por que cada um de nós põe os pés na terra, quando a que aportamos, é a consequência fatal de como agiu anteriormente no universo. Ainda de Orígenes, elevando-se pouco a pouco, os espíritos chegaram a este mundo e a ciência dele.
Daí subirão ao melhor mundo e chegarão a um estado tal que nada mais terão de ajuntar. Krishna, no Bhagavad Gita, o Evangelho da Índia, predica, com absoluta e inegável clareza: eu e vós tivemos vários nascimentos. Os meus